Olá! Bem, hoje, desculpem se vocês provavelmente não estão a ver, a ver nada. É porque está aqui vários cadernos e livros. Isto é tudo matéria que eu tenho que dar, hein? Enfim. Na aula passada de Físico-Química, nós demos a produção do som. Agora vamos dar a propagação do som. Ou seja, como o som se propaga. Portanto, vamos continuar a falar do som. Parte 2. Não sei. Portanto, como é que vocês acham que se propaga o som? É isso que nós vamos ver nesta aula. Esta teleaula, mano. É isso que nós vamos ver, putz. Portanto, por exemplo, quando estás debaixo da água, na piscina, consegues ouvir sons? Consegues ouvir sons? Provavelmente consegues ouvir, mas o som deve estar todo horrível, mano. Já experimentaste ouvir o que outra pessoa diz através de um dispositivo semelhante a este? Vocês estão a ver aquelas latas de ferro e com um fio? Opá, porra. Vocês estão a ver estas latas que se ouve? Já experimentaste fazer isso? Não é para trabalho de casa porque eu sei que vocês não têm, não querem fazer, faz mal. Portanto, se vocês não experimentaram, também não é nada de especial, portanto não experimentem. O som propaga-se em todos os meios materiais, quer sejam gases, líquidos ou sólidos. No caso, por exemplo, o som espalha-se nos líquidos, né? Por exemplo, quando mexes. Por exemplo, quando tu mexes. Isto não é uma colher, mas Phonics. Olha. Ó. Ok. Eu estou a fazer som com um líquido. Ok? Assim. Ok? Já agora desinfetem-se. Ai, não. Bom. Líquidos. Gases. Eu não vou estar a fazer os gases. Por exemplo, quando vocês soltam um pum, faz um som e é um gás. Por exemplo, portanto, os gases também fazem sons. Ok? Por exemplo, nos puns. Por acaso não sei mais um exemplo. Mas. Por exemplo, quando deita fumo, uma chaleira, o fumo dá som. E também, o mais fácil também há nos sólidos. Também há som nos sólidos, ok? Vá. Portanto, por exemplo, quando por exemplo um sino de uma igreja toca, há uma produção de som enorme e a propagação é enorme também, porque quando ding dong, quando o sino toca, propaga-se muito o som e depois detecta-se o som, obviamente. O som corresponde à sensação auditiva provocada por vibrações que se propagam num meio como o ar, a água ou o aço e que são produzidas pela vibração de materiais. O som não se propaga no vácuo. Os corpúsculos do material. Aí, voltamos aos corpúsculos. Do material onde o som se propaga vibram com a mesma frequência da fonte sonora. As vibrações dos corpúsculos de um material como o ar provocam a sua aproximação nos locais e no afastamento entre esses locais, originando alternadamente zonas de compressão, ou seja, com maior densidade do ar e maior pressão, e zonas de rarefação, com menor densidade no ar e menos pressão. Ok? As partículas de um material como o ar oscilam, mas não se deslocam no meio, apenas propagam a vibração. Essa vibração das partículas está associada a uma energia e essa energia pode ser transferida entre as partículas do ar. Bom, isto é aqui. A velocidade de som é igual à distância a que se propaga a dividir pelo intervalo de tempo. Por exemplo, o V significa. Eu não sei o que é o V, é 1 metro por segundo. Depois existe o D, que é a distância que se propaga, ou seja, o metro, e o intervalo de tempo, que é o T, que é o segundo. A velocidade do som material é a rapidez com que o som se propaga nesse material. O valor da velocidade do som corresponde à distância que o som se propaga ao fim de um segundo. A velocidade do som. A velocidade do som depende do meio onde se propaga. Por exemplo, o oxigênio tem 317 velocidade de som, o dióxido de carbono 250, a água 1480, a água do mar 1522, a borracha 54, o alumínio 4020, o 6000 é o aço, o betão é 5000 e o latão é 3500. Portanto, quanto mais sólido for esse objeto, mais proximidade há dos corpúsculos. E nós já demos isto. A velocidade do som depende do meio onde se propaga. Por exemplo,
atenção que a temperatura também depende da velocidade do som. Por exemplo, se for 10 graus é 381 de velocidade de som. Se for 20 graus é 343. Se for 30 já é 50, 350. E isto acontece porque quanto mais elevada for a temperatura de um material, maior é a agitação corpuscular. Os corpúsculos chocam mais facilmente e é por isso que as vibrações propagam-se mais rapidamente, sendo maior a velocidade do som. Portanto, resumindo, o som necessita de um meio material para se propagar. O meio pode ser sólido, líquido ou gasoso. A ausência de matéria, ou seja, vácuo, o som não se propaga. A transmissão do som no ar deve-se à propagação do movimento vibratório e sucessivas camadas de ar, surgindo alternadamente zonas de rarefação e zonas de compressão. Na propagação do som ocorre apenas transferências de energia. Também é essencial saber que a velocidade do som de um determinado meio é definida pela distância d percorrida pelo som nesse meio num determinado intervalo de tempo. Portanto, d metro, v metro por segundo e t segundo. A velocidade do som depende do meio onde se propaga e da temperatura deste. Em geral, o som propaga-se com maior velocidade nos sólidos do que nos líquidos e nos gases, obviamente. Isto dá mais barulho que um pum ou uma coisa líquida. Porquê? Porque no sólido há mais corpúsculos e com mais corpúsculos fica mais alto. Vocês vão fazer a página 18 e é isso para o trabalho de casa. Bom, eu não vou fazer mais vídeos de físico-química por aqui, mas eu acho que no terceiro período vamos continuar com o som. Só 6 minutos? Fogo. Ok, mas ó, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido que esta parte, a parte 2, esta parte do 2 do som, eu sei, é mais difícil de decorar e tal. Pois, porque, claro que o início é sempre mais fácil, tipo, o início é tipo, o que é o som, blá blá blá, blá blá blá. Agora é tipo, por contas. Portanto é isso, página 18, façam, e é isso, portanto, o vídeo vai ficar por aqui, vemo-nos no próximo vídeo, talvez até 6 de tique, porque lembrem-se que vocês têm tique hoje, tique terça, quinta e sábado. E é isso, portanto, este é o último vídeo de Físico-Química do segundo período. Portanto, o vídeo vai ficar por aqui e adeus. E só mais uma coisa, peço desculpa. Físico-Química vai se tornar muito difícil, só mesmo para vocês saberem, porque o som ainda é o menos difícil. Esperem só até chegar às outras partes da física. Esperem só para avisar. Tchau, tchau, agora é sério.